Pessoal, mais uma vez, boa noite, é o pastor Fernandinho e eu venho trazer mais uma mensagem para abençoar a vida de vocês, que é a palavra de Deus. Eu gostaria de pensar no tema hoje, que é o seguinte: aguardando a vitória de Deus sobre a minha vida. Repetindo, aguardando a vitória de Deus sobre a minha vida. E o texto que eu quero usar como base se encontra lá em 1 Pedro 5 e o versículo 6. 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 6, que vai dizer assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Eu quero começar dizendo para você que teve um casamento conturbado, que já passou pelo divórcio, e muitos líderes já disseram para você que Deus não vai te perdoar, que você não merece o perdão de Deus. E eu quero dizer para você que isso é mentira, que coisas assim são pessoas sendo usadas pelo inimigo para poder querer te derrubar, entende? Você também que é mãe, que está com os filhos, infelizmente, ou na cadeia, ou usando drogas, eu tenho certeza que esse momento de tristeza e dificuldade, eu tenho certeza, você colocando seu filho também nas mãos do Senhor e ele reconhecendo que Deus é todo-poderoso, pode retirar o seu filho desse lamaçal tanto das drogas e tanto da cadeia, entende? Então, tem muitas pessoas que não aceitam e não acreditam mais no perdão de Deus. E Jesus fala na sua palavra que ele perdoa qualquer pecado. E a própria Bíblia vai dizer lá em 1 João, no versículo 7, no capítulo 1 e no versículo 7, o seguinte: se, no entanto, andarmos na luz como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica de todo o pecado. Então, entregue o teu caminho ao Senhor, como diz lá o salmista, no capítulo, ou no número 37 de Salmos, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele mais o fará. Então, gente, Deus, ele perdoa todos os pecados e ele quer te dar uma nova vida quando você entregar a sua vida ao controle de Jesus. Mesmo que você tenha entregue a sua vida ao controle de Jesus e passou pelas dificuldades da vida, onde muitas pessoas não querem estender a mão para você, o próprio Deus, ele estende a mão para você e quer aplainar os seus caminhos, tirar o seu filho desse mundo, tirar você dessa falta de paz, te dar uma pessoa que venha dele para você realmente ter uma felicidade, em primeiro lugar, com Deus e com a pessoa que Deus vai colocar na sua vida. Então Deus, ele quer te exaltar, mas da maneira dele, como ele quer fazer, entende? Então, em primeiro lugar, pensando aqui nesse texto, eu gostaria de pensar com você o que eu posso crescer no momento de dificuldade. É orando, é buscando a Deus, é estudando a palavra, não só isso, mas é se envolvendo a cada dia mais com um relacionamento com Deus, com Jesus, entende? Tendo crescimento espiritual. É isso que vai mudar a sua vida, é isso que vai fazer a diferença. Quando Pedro, todos nós sabemos, quando ele teve aquela dificuldade de negar Jesus, e negou Jesus 3 vezes, todos nós sabemos disso, e depois Jesus se encontrou com ele na praia, e Pedro se sentindo destruído, achando que Jesus não queria nada com ele, porque ele negou Jesus, ele traiu Jesus. Ele falou que ia viver para Jesus, ia entregar a vida dele para Jesus, e na hora do vamos ver, ele saiu fora. E quando Jesus se encontra com ele na praia, você vai ver que quando o próprio Jesus fala, tu me amas,
por 2 vezes, Jesus estava usando no grego o verbo agapao, ou seja, o amor incondicional. Você me ama assim, dessa maneira, Pedro? De um amor incondicional, você se entregaria por mim? E Pedro, por 3 vezes, ele falou o amor filéu, que ele gostava de Jesus. E aí Jesus troca o verbo do amor agapao para o amor filéu. E mesmo assim, Jesus aceitou daquela maneira que Pedro falou, foi verdadeiro com ele. Eu não te amo assim ainda, Jesus, mas eu gosto do Senhor. É isso que Pedro falou. E o próprio Jesus falou assim para ele: apacenta as minhas ovelhas. Então, gente, lá na frente, você vai ver o Pedro que negou Jesus, o Pedro que ele andou por cima das águas e afundou. É um homem completamente diferente depois que ele recebe o Espírito Santo. Ele começa a fazer milagres. Ele morre, segundo a história, de cabeça para baixo, porque ele não queria morrer igual o mestre crucificado. Ele foi crucificado e morreu de cabeça para baixo, crucificado por pregar o evangelho. Foi perseguido e foi morto. Este homem nos traz lições maravilhosas como essa. E em segundo lugar, pensando aqui no texto, o que eu posso doar? O que eu posso me doar ou doar para as pessoas? Você pode doar financeiramente, contribuindo com os menos favorecidos. Você pode se envolver completamente, abraçando uma causa que vai melhorar a vida das pessoas. Você indo pessoalmente pregar o evangelho, dar um abraço em alguém, por mais que nós estamos em todas essas situações de restrições hoje em dia, mas eu tenho certeza que Deus vai trazer uma bênção tão grande e vai desmascarar muita gente aí que está usando do Covid-19 para ganhar dinheiro, porque na lógica de Jesus, o maior é o menor e o menor é o maior, entende? Então, eu tenho certeza que virá tempos para o nosso Brasil e para o nosso mundo, tempos de prosperidade, e a máscara de muitos vão cair, já estão caindo, entende, gente? Então você pode falar a verdade, como estou falando aqui, você pode se doar, não só dessa maneira que eu falei, mas contribuindo, ajudando uma pessoa que está doente, indo orar por ela. Você pode fazer diversas coisas, fazer uma comida para quem está precisando, ou vender uma quentinha, ou comprar uma quentinha para quem está precisando, como eu já fiz aqui em Campos. Então, gente, existem várias maneiras de você ser abençoado e abençoar outras pessoas nesse teste de tempo que você está passando. Porque olha só, lá no capítulo 2 de Miqueias, ele vai dizer assim, e tem muita gente passando por isso. Olha só que Miqueias vai dizer: ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas, quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam, fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Portanto, assim diz o Senhor: estou planejando contra essa gente uma desgraça. Em outras palavras, a justiça, em outra versão. Vocês que não dão valor, não andam, na verdade, que andam com arrogância, vão cair. Entende? Vocês vão ser ridicularizados. Lá no versículo 4, Miqueias vai dizer, Deus está usando Miqueias para escrever isso. Então, gente, tem gente que está passando, gente que já perdeu casa para filho, porque o filho é bandido. E o que Deus quer que você faça? Claro que você vai procurar os meios legais para poder resolver as situações, entende? Para poder as coisas melhorarem, mas confiar na providência de Deus para você cantar o cântico da vitória e poder falar para outras
pessoas, como Deus te exaltou sobre um problema que você nunca pensou em passar por ele, mas nós passamos por problemas assim, gente, não para nos desanimar e acabar conosco. O apóstolo Paulo vai dizer, o próprio Deus vai dizer na Bíblia, que esse problema não é para a sua desgraça, mas é para a sua exaltação e para abençoar outras pessoas para serem curadas com um testemunho que Deus quer te dar, como Pedro ele teve. E para concluir, gente, o que eu posso celebrar em momentos que eu estou sendo aparentemente derrotados e com dificuldade? Gente, lembrar que Deus te salvou, te tirou do inferno, que te deu a salvação, de olhar de tantas bênçãos que o Senhor já fez na sua vida e se alegrar com os pequenos milagres e com os grandes milagres que Deus fez na sua vida. Estou dizendo isso para poder concluir, gente, e encerrar. Eu me lembro que eu passei por um problema anos atrás. A minha mãe procurou uma pessoa para pegar dinheiro emprestado, um agiota, e no final das contas ela foi pagando durante os anos ali, e a pessoa ficou ali perturbando e cobrando, e no final das contas jogou minha mãe na justiça e queria mais dinheiro ainda, sendo que está errado pegar dinheiro emprestado com a agiota, né? Eu só fiz o meu papel de filho, porque ela não pôde ir na audiência e eu fui representá-la. E chegando no dia, o inimigo que eu achei que iria vencer e queria conseguir fazer o que ele queria, eu estava orando a Deus para poder Deus me dar esse escape. Eu não conhecia o juiz de paz ou o juiz substituto que estava ali para poder fazer toda a condução. E a pessoa começa a conversar assim comigo: você é o pastor Fernandinho, né? A minha namorada fala muito de você, que você tem uma palavra muito abençoada. Eu gostaria muito de ver pregar ainda. Na frente do acusador da minha mãe, a pessoa fica toda sem graça depois que esse juiz fala isso para mim, lá em Itapiruna, nesse momento. E ali eu senti a exaltação de Deus, e Deus abençoando tanto a mim, tanto a minha mãe, que eu fui representá-la, para poder sair dessa situação, e a pessoa fez o acordo que não iria mais cobrá-la e perturbá-la mais. Então é assim que Deus faz na nossa vida. Quando a gente menos espera, Ele nos exalta, mas para a honra e para a glória dele. E se você precisa pedir perdão para alguém, peça hoje já de uma vez, que eu tenho certeza que muita coisa que está dentro do seu coração vai ser removido, e Deus vai te dar a paz que você precisa, porque falta de perdão traz até câncer para a gente, e Deus não quer um câncer na sua vida. E que Deus realmente te abençoe e te exalte no momento oportuno, e que você tenha humildade de, quando receber a bênção de Deus, de não ser orgulhoso. E que Deus realmente te abençoe.